Olá, aluno do Colégio Marista de Natal. Eu sou professor de História, Elmo Marinho. Iremos trabalhar hoje a Alta Idade Média, período que é compreendido do século V ao século X da Era Cristã. De olho no monitor. Em primeiro lugar, vamos trabalhar essas imagens, certo? E iniciaremos com a retomada. O Império Romano do Ocidente cai em 476, seu último imperador era Rômulo Augusto, e devido a uma série de excursões bárbaras, de tribos bárbaras, ela acaba caindo. Uma das tribos bárbaras que mais se destaca são as tribos germânicas. Agora, vamos ficar de olho nessa tela aqui. Por que eu estou trabalhando um batizado de um homem, né? Primeiro, que os bárbaros encontraram no cristianismo uma maneira de criar um vínculo, uma proximidade com os povos conquistados por eles. Então, no ato do batizado, nesse caso, simboliza o batizado de Clovis, aproxima Clovis dos povos conquistados e a sua autoridade real seria facilmente reconhecida, porque agora ele era um cristão. Existia um vínculo, existia um elo entre eles. Esse batizado de Clovis tem um significado muito importante. Todas as tribos bárbaras que se converteram ao cristianismo, elas acabaram sendo absolvidas pelos povos dominados, eles foram bem aceitos e reconhecidos, e ao mesmo instante deixaram de ter uma grande inimiga, a Igreja Católica. Olhe para cá, a Igreja Católica, nós não podemos esquecer do teocentrismo. Deus era o centro de tudo. A igreja controlava todas as mentalidades. A igreja controlava o comportamento das pessoas. A igreja controlava o movimento social. Aqui, a igreja, através do bispo de Adalberto de Lyon, afirmava que a sociedade era dividida em três ordens. Os que oram, que são os verdadeiros guardiões do reino de Deus na terra, e o elo da terra com Deus e de Deus com a terra. Os que combatem, os nobres, e os que trabalham. Olha aqui a pá simbolizando. Então, o que acontece? Cada um tinha um papel específico. O ato de nascimento estabelecia o papel de cada um. Outro detalhe também, a igreja controlava a ciência, a igreja controlava a economia, a igreja combatia dentro da própria mentalidade o empréstimo de dinheiro a juros, defendia o justo preço, a igreja controlava a arte, a música, os pintores, os artistas não tinham assinaturas porque eram aspirações que eles tinham, inspirações, eles aspiravam essa proximidade com Deus e tinham como inspirações o próprio Espírito Santo, segundo alguns livros. Um detalhe, dos reinos bárbaros, os que mais se destacaram, que ficou na história do Ocidente, é o Império Carolíngio, na figura de Carlos Magno. Observe, ele é simbolizado na coroa, com a cruz, né? E na sua mão também. Ele foi um grande guardião do cristianismo. Carlos Magno também, ele planta a semente do que viria a ser o feudalismo, quando ele divide o reino franco em 300 condados. Após sua morte, o reino franco vai enfraquecendo, até que seus netos dividem o império franco, o reino franco, em 3 regiões. Um detalhe também,
Com as invasões bárbaras, surge então o feudalismo, porque as pessoas buscaram no interior proteção. Quem era o dono do feudo? O senhor feudal. Como era dividido o feudo? Em 3 regiões: o manso senhorial, o manso civil e o manso comunal. Professor, era dividido em 3 partes. Quem administrava o manso senhorial? O senhor feudal, as melhores terras. O manso civil era onde aquele homem pobre, aquele ex-plebeu, um homem livre, um ex-escravo, buscava proteção jurídica e militar nesse feudo. E o feudo tinha uma base agrária muito forte como economia. O papel do servo, né, era o quê? Trabalhar. Ele pagava uma série de impostos. Tinha uma vida muito pesada, uma qualidade de vida muito a desejar e pagava muitos tributos. Entre eles, eu vou citar 3. A covéia, que ele era obrigado a trabalhar nas terras do Senhor de 3 a 4 dias de graça. Ele tinha de pagar impostos. Tudo que ele produzia no manso servil, ele tinha de dar uma porcentagem ao senhor feudal. E toda a vida que ele usava um moinho, um forno, né, um arado do senhor, ele pagava uma porcentagem. Era uma sociedade muito rígida, dividida em ordens, com rara mobilidade social. Professor, me diga uma coisa. Na sua opinião, o batizado de Clovis e o Império Carolíngio simbolizam uma espécie de integração com o cristianismo? É como fosse que essas tribos bárbaras germânicas absorveram o cristianismo? Exatamente. Então, a igreja é a grande senhora? Sim, é a grande senhora das terras, da religião, das mentalidades. Então, a economia era agropastoril. Durante o feudalismo, existia uma descentralização política perfeita, porque cada feudo tinha sua unidade política, jurídica, militar, linguística, monetária e assim por diante. Não se esqueçam de um detalhe muito importante. O manso comunal faz parte do feudo e é uma terra comum que poderia ser realizada o extrativismo animal e vegetal e mineral. Mas os animais de grande porte eram apenas caçados pela nobreza. Esse ritual da caça até hoje existe. Pessoal, a grande questão de vestibular, de Enem, perpassa por aqui, pela igreja. É a grande senhora da Idade Média. É a grande senhora. Ela controlava o tempo, ela controlava o comportamento da sociedade, ela controlava a religião, ela controlava a economia. E não se esqueça, essa economia era in natura. Só após o movimento cruzadista que reinicia uma reabertura do mar Mediterrâneo e também uma grande circulação de moedas. Gostaria que vocês olhassem para o mapa não, para as imagens, desculpe, e prestem atenção agora. Um detalhe importantíssimo na imagem que retrata a igreja. Ela está numa torre, abençoando todos e controlando toda a sociedade. A nossa aula vai parar por aqui. Desejo a todos bons estudos e fiquem com Deus.